calma, que o fracasso te encontra. Não, tá vendo? Ela só quer deprimir a gente. Não tem nada de vai fracasso rolar. me encontra, não. O que me encontra é sucesso. Coaching by Adriana. Dualidade, um bate-papo com resumo de livros que tratam sobre o desenvolvimento humano e as inquietações da vida moderna, com a jornalista Adriana Nicásio e a publicitária Júlia Scheibel. Ju, primeiro, oi, gente. Olá, ouvintes do Dualidade. Queremos começar agradecendo. Conseguimos mais de 1000 downloads. Uou! Cadê palminhas no fundo, na edição? Então a gente começa esse livro, Filosofia do Cotidiano, de Luiz Felipe Pondé, gravando pela segunda vez. Não conta isso não, fala que a gente sempre arrasa de primeira. Então tá, a gente arrasa de primeira, mas dessa vez a gente tá arrasando. A gente arrasou a primeira. A gente quebrou a primeira. Porque são 23 capítulos e a gente começou a contar cada capítulo um atrás do outro, ficou horrível. Então a gente não vai dar esse desprazer pra vocês. É verdade. O que aconteceu? O livro Filosofia do Cotidiano, um pequeno tratado sobre questões menores, de Luiz Felipe Pondé. Foi uma escolha que eu não posso dizer nem que é minha e nem que é da Adriana. Posso dizer que é do universo. Por quê? Por que a escolha não é nem minha e nem da Adriana? Porque a gente escolheu esse nome pro nosso Podcast. Ia ser dualidade, ia ser filosofia do cotidiano. E aí eu dei um Google pra saber sobre filosofia do cotidiano, ver se existia. E aí tinha um lançamento do livro do Pondé. E aí foi a partir daí a gente falou, como assim? Já tem um livro com esse nome, então a gente não pode trabalhar esse livro. A gente já ia trabalhar sobre um podcast de resumo de livros. E aí, sendo a gente comprou o livro e falou, não, peraí, vamos ler. O que ele quer dizer? Se pra gente filosofia do cotidiano tinha esse olhar de falar da nossa vida, das nossas experiências e da filosofia como um mote, mesmo como, né, que permeava o nosso pensamento sobre a vida e tal, a gente quis saber do livro do Pondé. E Pondé é extremamente escrachado, né? Então esse livro dele é pra te deixar completamente deprimida com a realidade à flor da pele. Então tem umas coisas, umas análises dele, umas visões sobre a vida, quando ele fala, por exemplo, lá na frente sobre o empoderamento feminino e todos os problemas que o fato da mulher estar mais empoderada traz para a sociedade, que você fica pensando, caraca, é isso mesmo. Eu vejo razão em tudo que ele fala. Ele faz uma análise desse mundo da sociedade atual, numa visão apocalíptica. Em 2014 eu comecei a ler Pondé e não gostei, parei de ler ele, porque foi da medicação da minha irmã lê-lo. E aí eu não gostei, achei ele muito negativo. E agora quando eu voltei, eu gostei. Primeiro eu passei uma crise pessoal e ele faz com que a minha crise seja uma microcrise. Porque ele traz crises muito maiores da sociedade em geral. E aí, e também não achei que ele é positivo, mas ele traz um final bem apocalíptico que tem uma certa realidade. Então, vamos lá. E você, o que você gostou? Não, então, quando eu terminei de ler esse livro, eu fiquei com uma certa depressão. Porque você olha para a sociedade, você vê que o Pondé tá certo e você vê que a gente não tá caminhando para um lugar bom. Então eu parei um pouco na nossa lista de livros e fui ler A Bailarina de Auschwitz, que é um livro fantástico que depois a gente pode até trazer como podcast, que te traz um pouco de esperança. Então, do mesmo jeito que você entende que o Pondé ele faz considerações importantíssimas sobre a realidade, você vê que a realidade não é só o que ele traz. Então, acho que a gente pode começar a contar pra vocês um pouquinho do que é esse livro. E ele é um livro interessante, é extremamente recomendado. Pra que acordar é o primeiro capítulo. O que é esse acordar? Esse acordar é você sair um pouco da rotina, né? Não é isso? Pra que acordar? Aí ele fala da questão de acordar cedo, que quem perde o sol, na verdade, tá, de uma certa forma, desperdiçando o dia, né? Porque simplesmente se faz isso todos os dias. Então, pra que acordar? Ele começa numa visão de pra que acordar da vida e vai pro segundo capítulo, que é acordar com o despertar do sonambulismo. Numa visão de que fazer pensar as pessoas, começarmos a pensar, faz com que você saia da visão do piloto automático e acorde pra filosofia. Isso, porque ele diz que nossa sociedade ela está extremamente superficial. Então hoje você tem algumas obsessões. Obsessão com glúten, obsessão com lactose. Você tem uma certa mesquinhez em relação à saúde. Tem uma ciência econômica da autoestima. Então, como você está extremamente superficial, talvez seja importante você trazer questões mais filosóficas para a sua vida e acordar e despertar
pra vida. Isso. Não é só você levantar da cama e de manhã, cedo. Inclusive ele faz críticas a livros como O Milagre da Manhã, indiretamente, ele não cita o livro, mas a crítica fica clara, né? Que virou moda agora você acordar às 5 horas da manhã pra fazer um monte de atividade e cumprir uma certa rotina. E ele diz que não adianta você fazer nada disso, embora ele seja adepto de acordar cedo, se você tá fazendo isso tudo pra uma sociedade do desempenho. Você sabe que ele também faz yoga, né? Que eu fiquei sabendo. Então, fica aí mais um charminho de Pondé. Mas, assim, nada contra, nem um olhar espiritualista, porque com certeza ele vai detonar esse olhar. Mas, enfim, é isso aí. Dei só uma zoadinha de Pondé. E ele critica, você tá zoando ele critica toda a indústria cultural, indústria cultural é outro conceito, toda a indústria editorial de autoajuda. Então ele diz assim, que a autoajuda começou a pipocar de uma hora pra outra porque falta um pouco de filosofia. Então é justamente essa falsa filosofia, e aí ele vem buscar as sombras, né? Então ela vai nas sombras da sociedade, essa autoajuda ela procura problemas da sociedade pra te dar soluções. E talvez esse seja o problema, você não precisa de solução pra tudo. Às vezes é importante você viver com as suas crises, você viver com os seus problemas. Então nessa parte de acordar do sonambulismo é inclusive você despertar porque é importante de fato. Uhum. E aí tem até uma citação, se a autoajuda tá te ajudando, já não é autoajuda, é alguém que escreveu o livro que tá ajudando você. Já não é uma autoajuda. Talvez seja autoajuda porque não é conduzido por um profissional. Aliás, toda autoajuda e todo coaching tá sendo detonado por todos os psicólogos e todos os filósofos. E eu acredito que a autoajuda ela tem o seu caminho e o seu canto no mundo. Eu acredito que modelo raiz e modelo Nutella tem em todo lugar. Vamos lá. E aí vamos para o terceiro capítulo. O que é melhor, a realidade ou a fantasia? Resposta, nenhum dos dois. Ele diz, life is a bitch. E fugir dessa vida que é real, né? Real, que é uma vida problemática. Às vezes ela é a única saída. Porque fantasia, na verdade, quando ele traz a fantasia, ele traz essa visão de que fantasia é sair da realidade. E que quando você sai da realidade, por exemplo, apaixonado, e aí deixa de estar, você cai numa realidade. E quando você cai, dependendo de como você tá, ou dependendo dessa queda, ela é brusca. Então não vale a pena nem estar o tempo todo numa visão de fantasia, nem estar o tempo todo numa visão de realidade. Por isso que eu digo nenhum nem outro. Porque a realidade ela é cruel, como ele diz, a vida é dura. Mas você diz nenhum nem outro. Ele diz que em hipótese alguma fantasia é aceitável. Porque ele diz que a fantasia ela te cobra um preço. Então se você, por exemplo, quer beber muito, quer usar droga, quer sair da fantasia dessa forma pelos meios químicos, que você vai ter o preço de manhã na hora que você acordar. Seja com uma ressaca, seja sem emprego. Então ele traz a necessidade de se viver na realidade. E ele verdade. cita inclusive... Só que essa questão de realidade, ele até faz uma confusão no meio do caminho. Quando ele cita um filósofo grego, um cético grego, que dizia o seguinte, o nome do cético é Aenesidemos, que ele dizia o seguinte, que quando você bebe, você sobe na mesa e você dança e você perde todas as suas armações da sociedade, quem que é a realidade? É você bêbado ou você se isola dentro da caixinha? Então ele traz essas questões que são mais filosóficas e que te confundem, né? Mas eu concordo com ele quando ele diz que você precisa viver na realidade, não dá pra você fugir. Ele fala inclusive que a visão de fantasia, ela vem em tudo isso, né? Em coaching, em redes sociais, que tudo isso traz uma certa fantasia de que tudo é capaz, de ser competente, vai voar, e as suas possibilidades, e que ou até o workaholic demais, e que tudo isso você vai ter um grande prazer, e uma hora você cai, e quando cai é a realidade, prazer, né? Então, seguindo. Lá na frente, deixa eu antecipar um capítulo que você trouxe a questão do workaholic, que ele diz que às vezes as pessoas precisam trabalhar por prazer, que isso tá faltando, porque como você trabalha pela produtividade, você trabalha para ganhar dinheiro, você trabalha por outros motivos, você não se realiza no seu trabalho, você acaba se achando inútil no que você faz. E você passa 8 horas, 9 horas, 10 horas em função de alguma coisa que não te realiza. Eu percebo que vários filósofos trazem essa questão do trabalho no sentido de que você tem que ter prazer ou ver sentido nisso. Porque você passa muitas horas da sua vida
trabalhando. Então, se você não tem essa conexão do trabalho com a sua vida pessoal, de sentido, de quem você é, vai ter problema. Eu já percebi que vários filósofos trazem isso, né? Que não é bem um prazer, pode ser significado, propósito, qualquer nome que você dê, para o trabalho, para o que você faz. E se não for no ambiente de trabalho, você sentir isso, sei lá, num voluntariado e outras coisas, também vale. Vale, mas o problema é que você passa 5 dias da sua semana, tem gente que passa 6 dias fazendo uma coisa mecânica, ou até mesmo um trabalho intelectual, só pra ganhar dinheiro. Então, mas aí que ele fala, você vai ver... Isso é de Não, porque você não levanta, você não consegue levantar da cama. Tadinho deles, é ruim. Mas também ter essa visão de que você vai amar todo dia, se chegar no trabalho, eu sou um jovem escolado que adora meu trabalho, não vai rolar. Porque ele fala, todo trabalho, que é um trabalho de verdade, que traz resultado, dinheiro, etc., vai envolver rotina, que vai envolver pareceres, que vai envolver burocracia. E como é que a gente resolve isso? Não tem, por isso que ele falou, fantasia ou realidade, eu gosto do meio, porque na verdade a hora você tá na fantasia, a hora você tá na realidade, a hora você tá no coach, a hora você tá na filosofia. Você tem que fazer um mix pra ser feliz. Por isso que a gente tem inquietação com desenvolvimento, vamos lá. Aí pro 4º capítulo, né, voltando, a gente falou aqui do 3º, que ele citou sobre o que é melhor, realidade e fantasia, não temos resposta. Seguimos pro 4º, que é café da manhã, sozinho ou acompanhado. Gente, a gente também não tem resposta, porque também os dois são bons. Mas eu vou contar uma sacanagem que a Júlia fez comigo nesse relacionamento sozinho ou acompanhado. Eu vou contar pra vocês. Não lembro. Foi, eu tô aqui falando pra ela aqui. Júlia, não dá pra ser solteira, Júlia. Você tem que... A gente precisa de alguém, a gente tem que ter família, tem que ir pra... Porque como é que você vai chegar lá com seus 90 anos, 100 anos, vivendo, assim, totalmente sem companhia? Essa sem vergonha me disse o seguinte... Eu não lembro, que desespero. Eu já vou parar essa gravação. Quem garante que seu marido não morre amanhã e que depois de amanhã você não tá solteira? Falei isso. Falou. Isso me criou um drama muito triste. Seja feliz agora, se você não tá bem sozinho. Ou se você não tá bem acompanhado, resolva, assim. Então, a gente vai pular agora pro capítulo 5 pra falar de família, filhos e pais. O que eu fiz com você? Me desculpa, amiga. Porque eu tô muito arrasada pra falar sobre café da manhã sozinhos. Não, eu quero falar de café da manhã sozinhos, porque ele fala de padarias chiques, com uma mega estrutura, e você vê aquelas propagandas de tomando café maravilhosamente sozinho ou acompanhado, né? Com aquele cabelo molhado, como se tivesse recém tido uma noite tórrida de amor, enfim. E que muitas vezes isso não é realidade, né? Por quê? Porque quando você tem um relacionamento, você vive várias situações difíceis. Então, relacionamentos, para serem sólidos, né, eles têm essa dificuldade de que, com atrito, que é a aproximação, né, vamos dizer lá do espinho, você tem situações que não são tão prazerosas como essas propagandas de café da manhã, acompanhado ou sozinho. Ou sozinho. Mas o legal desse ponto, um item que ele cita, que é pra viver sem fórmulas, que é o desafio. Porque às vezes a gente quer estar lá na padaria, sozinho, acompanhado, lendo livro ou batendo papo com alguém, porque a gente tem um ideal de realidade, a gente tem um quadro que a gente gostaria de estar inserido naquele quadro. Então o desafio hoje é você viver sem fórmulas, viver sem dar satisfação, né, para a sociedade, ou até mesmo você se enquadrar em determinados conceitos que você achar que aquilo ali é o conceito de felicidade, pra você realmente se sentir feliz e se sentir pleno. É isso mesmo. E aí ele ensina também, nessa parte, só pra finalizar o 4º capítulo do Café da Manhã, que por mais que eu tenha deixado a Adriana em sofrimento, eu quero finalizá-lo. Ele diz assim também, que não existe amadurecimento sem fracasso. E aí assim, mas então como é que eu vou viver? Como é que eu vou amadurecer? Calma, que o fracasso te encontra. Não, tá vendo? Ela só quer deprimir a gente. Não tem nada de fracasso me encontra, não. O que me encontra é sucesso. Coaching by... Faz aí, eu quero um teaserzinho. Coaching by Adriana. Pois é, quando esse negócio de fracasso não tá legal. Então, vamos lá. Família, filhos e pais. Disso eu gosto de falar. Porque pra mim, família é o capítulo 5. Isso, obrigada. Pra mim, família é tudo na vida, independente da pessoa poder morrer amanhã, viu, Júlia? Ou não, eu acho que o importante é aquilo que a gente vive, o importante é que a gente troca. Família vai ter dificuldade, claro que vai, mas ela é muito melhor do que você tá vivendo no seu egoísmo sozinho. Desculpa, marido Adriana, eu quero que você viva muitos anos.
Não, família é tudo de bom, do jeito que for qualquer um. E sempre vai trazer traumas pros filhos e quando crescerem todos eles vão fazer psicólogos ou filosofia, porque não tem jeito, faz parte. Não, mas gente, eu prefiro muito mais tá nessa discussão com seres humanos, né? Do que você poder chegar em casa, tomar seu vinho maravilhoso, ficar olhando seu Netflix e aí, você tá discutindo com quem, tá debatendo com quem? Eu adoro ficar no... Mas ok, eu adoro ficar na Netflix com vinho. Só que assim, é o que ele diz, inclusive, que tá tendo muito mais desse mundo de hoje, inclusive com pets junto, né? Porque do que você tá com alguém. Eu prefiro muito mais conversando. E eu acho que ainda tem muita conversa. Ainda que casado não existe isso entre amigos, agora, no podcast. Mas enfim, aí seguindo, ele fala de família, filhos e pais. A diferença da solidez das famílias e da fluidez dos vínculos, que lembra Bauman um pouco, dessa questão da liquidez, dessa coisa de não ter vínculos fortes, né? Isso. Aí ele diz isso, que você ter a família, você implica ter gente na sua vida. Que essa gente vai te trazer em determinado momento dor de cabeça. Uai, ontem, 9 horas da noite, eu cheguei em casa morrendo de sinusite, a mãe já queria comer pastel. Tá bom, vou fazer pastel pra uma criança de 4 anos. Fiz pastel. Deixei o fogão todo cheio de óleo pra hoje de manhã limpar, porque eu não aguentava mais lavar a louça. Ai, tadinha. Mas, gente, eu fiquei feliz. Minha vida, assim, eu vejo sentido, né, com isso, dessa forma. E aí vamos pro 6º, que é envelhecimento e solidão. Aí ele fala que estamos tendo uma epidemia de solidão, que não é diferente do que o Karnal fala no Dilema do Porco Espinho, que estamos envelhecendo sozinhos, né, que tá trazendo essa solidão. Fala do Ministério da Solidão, e que isso é parte das estatísticas, é da realidade que a gente tá vivendo. Mas ele diz 2 coisas bem graves que eu acho, né, assim, graves inclusive pra gente poder pensar. Que por conta da longevidade, você vai ter idosos daqui a pouco com 120 anos, que eles vão estar um profundo mal-estar por tudo aquilo que ele viveu, por tudo aquilo que ele sentiu, e acaba, no fim, sozinho, porque as escolhas hoje são exatamente ter menos filhos, não casar, né? Viver cada um a sua própria vida. No mundo cada vez mais higiênico, onde você não pode ter trocas, você não quer ter contato, você tem medo, né, de se envolver com outras pessoas. E você vai alimentar a indústria do tédio, porque qual que é o próximo passo da indústria? É criar produtos, criar artigos, criar programas para poder deixar essa pessoa cada vez mais velha, mais vivida, com mais experiente, antenada, ocupada. Porque a gente, na verdade, se a gente vai ter 120 anos, eu não acho que tá solteiro até lá, não sem casar. Eu acho que viveu vários casamentos. Porque para pra pensar, 120 anos, quantos anos você fica junto com alguém? Se você casar com 20, você vive 100? Deus me livre. Quer dizer... Viu, gente? Não, aí fica até bom que o outro morra, né? Logo. Não, Deus me livre também. Para de matar os outros, menina. Não, o que eu tô falando? É porque vivemos mais, é que a gente vai ter um divórcio na história. Depois tem outras histórias por conta disso, não aqui. Mas aí a questão da longevidade que ele diz é que as mulheres, como elas estão tendo menos filhos, só existe uma fórmula de colocar as mulheres na rota da maternidade. Seria você distribuir riqueza entre as mulheres que tivessem filhos. Então talvez você pudesse. Mas aí você vê nos países nórdicos, você pode ficar até 2 anos de licença maternidade. Você tem uma bolsa para quem tem o 2º e 3º filho, e as mulheres não querem ter filhos. Vamos ser mulheres nórdicas, então. Não, eu tô bem com os meus 2. Então tá. O que acontece? Ele traz essa realidade da solidão, do envelhecimento, e que é parte da... Gente, mesmo que a gente queira ter uma família enorme agora, essa é parte da realidade das estatísticas do mundo de hoje, certo? Próximo capítulo, 7. Educação dos filhos. Por que os jovens estão cada vez mais infelizes? Por causa da sociedade do desempenho. Porque você tem, igual ele coloca lá, né? Você tem que ir com 20 e poucos anos, morar sozinho, ter autonomia financeira, ter um relacionamento, ter filhos. Você tem. Então, você começa a dar cheque e não chega. Sem contar que são jovens cada vez mais mimados, jovens cada vez mais insuficientes, porque você tem mães pra mimar, né? Ele fala do projeto narcísico dos filhos, e que muitos filhos são a projeção dos próprios pais sobre as crianças. Aquilo tudo que eles não viveram, porque somos uma geração que não é essa ainda do desempenho. Nós estamos entre o meio daquilo que foi, vamos dizer... Nós pais, né? Nós pais, aí a gente
se esforçou tanto e buscou tanto dar pra eles, e tudo que a gente não vive, a gente dá pra eles e quer que eles vivam tudo aquilo que a gente não viveu. E a partir daí a gente oferece demais, eles vivem sem frustrações, e além disso a gente quer que eles tenham um desempenho melhor do que a gente, porque a gente já tá sofrendo. E diz que eles estão estressados com tudo, eles sentem medo de quase tudo, e mostram que, inclusive, que essa maior tolerância com a diversidade sexual vem acompanhada de uma dificuldade gigantesca de saber qual que é a sua própria identidade sexual. Eles estão perdidos, né, em vários sentidos, assim, emocionais mesmo. E diz que quem tem medo de sofrer é incapaz de desejar. Se eu tenho medo de sofrer, eu já não quero viver. E a partir do momento que eu não quero viver nada, vamos dizer, muito brusco, eu também não tenho vontade de desejar coisas além. Então eu fico no meio termo morno de não buscar aquilo diferente do que eu tô vivendo, que isso não me leva a nada, né? Aí, seguindo pro próximo capítulo, que é o 8, ele diz da perda do tesão. Por que a perda do tesão? Por medo. A gente acabou de fechar o capítulo 7, que falava da infelicidade, que muitas vezes a infelicidade vem do medo de viver experiências, etc. Aí vem a perda do tesão, que a gente lembra daquela questão da vitalidade, do Cortella, etc. Então a gente não vai viver mais o tesão, não temos o tesão, por medo de ir, né? Aí eu lembrei agora de Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16. Deus vomitará os mortos. Conheço tuas obras, não és frio nem quente. Oxalá se fosse frio ou quente, mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. Faz aí o áudio, Felipe. Então é isso, ou a gente é frio ou a gente é quente, não dá pra ficar em cima do muro. Não dá. Porque isso vai criar... Primeiro vai criar um problema gigantesco na nossa vida, que é a questão da indecisão. Eu não sei o que eu sou, não sei pra onde eu vou, eu não sei o que eu faço da minha vida. E segundo, nós vamos transferir toda essa incerteza e insegurança pras crianças, pros jovens. É isso mesmo. E aí indo pro 9º capítulo, que a gente vai um pouco rápido por conta... São 23 capítulos, cada capítulo com 3, 4 páginas. Então você consegue entender, né? A gente vai trazendo só a essência de cada capítulo baseado no título, tá? Porque a gente quer manter o modelo de títulos e capítulos. Então a gente traz uma essência do livro, tá? Então vamos para o 9º, depois de perder o tesão. Gente, vocês já perderam várias coisas aqui, né? A única coisa que aconteceu foi acordar lá na frente. Aí no 9º a gente vai para ser rico ou ser lixo. E ele traz uma referência de ser rico, inclusive, de beleza interior, né? Ele traz essa questão da riqueza interior. Até onde a gente está buscando tanta beleza, tanta coisa. Então você se sente um lixo, porque você não consegue ser tudo aquilo que se esperam de você. Você não consegue ser bom, então você é um lixo. Então ou é ser rico ou é ser lixo. Rico de quê? Dinheiro? Não. Ser rico de beleza interior, ser rico de virtudes. Então, porque você hoje não pode mais nem gritar. Você não pode sentir ira. Solta um grito aqui no podcast. Você tem os direitos de viver intensamente as suas sombras, e nem tudo é só beleza, ele fala. Então, muitas vezes, essa riqueza que pede que a gente sempre seja tudo de lindo, tudo mais, tudo perfeito, e não é. A gente não consegue ser assim. Capítulo 10, ser bonito ou ser lixo? Seguindo a mesma essência do capítulo anterior, a visão que ele traz para o feminino. Porque a mulher ainda tem, além de tudo isso, a beleza exterior, a beleza interior, o fazer muito como mãe. E aí você também se sente um lixo, né? Não, e aí é um problema gigantesco. Porque a mulher, ela vive essa ditadura, né? Ela tem que ser assertiva, quando a gente gosta de falar pra caramba. Equilibrada, quando a gente tem TPM. Gozar mais do que as avós gozavam, talvez isso seja mais fácil. Ter filhos mais lindos e perfeitos desde o paleolítico, isso eu consegui. Ela tá só gozando e tendo filhos, eu tô amando. A minha vida tá fácil, não tá? Tá gostoso, sucesso, gente. Coaching by Adriana. Vamos lá. Então, quem não tem isso se sente um lixo. Então você tem que brincar, né? Porque se você não leva a vida da brincadeira, você vive em depressão, você não levanta da cama. Não. E aí vamos pro próximo, 11, a miséria da emancipação. Olha, esse capítulo eu vou deixar toda com a Júlia. Meu Deus. Porque é um livro dedicado às feministas e eu não tô querendo apanhar. Meu Deus, você não faz isso comigo não. Ele fala, inclusive, que a emancipação traz relacionamentos menos sólidos. Que a partir do momento que a mulher tem o direito de ter autonomia financeira da sua vida, quando ela olha aquele cara e fala assim: querido, não quero esse modelo pra minha casa. Querido, não quero mais essa sua participação aqui na minha relação, seja com meus filhos, seja comigo. Show, e eu me separo. Então, a emancipação envolve muita questão que ele traz
da visão do Bauman de relacionamentos líquidos. Não são só as redes sociais, não é só esse modelo da sociedade. A emancipação é parte deste processo a partir do momento em que a mulher pode dizer não para aquilo que ela não concorda. Certo? Muito bem. Agora, a emancipação é descobrir que os serviços podem resolver as coisas mais facilmente do que os vínculos familiares. E eles são mais saudáveis. Pois é. Eu acho. Bem, o que acontece? Quando você tem vínculos que são pagos por aquilo, tal qual quando você trabalha, você tem um vínculo pago. E aí, a partir daquilo, você tem uma troca. Porque toda relação é uma troca. E aí, se você tem uma relação de, vamos dizer, com trocas financeiras, você consegue gerir de uma forma até mais saudável, é a minha visão. Então, mas eu penso que as pessoas, como elas estão mais intolerantes, elas não querem aceitar o outro que pode te ajudar sem que você tenha uma relação de subordinação. Então, por exemplo, se a minha mãe tá cuidando dos meus filhos, eu tenho que aceitar que ela cuide do jeito dela. Eu não posso, porque ela tá me fazendo um favor, ser do meu jeito. Então, se eu pago, a minha babá tem que fazer do meu jeito. Então, eu acredito que quando você começa a terceirizar e trazer serviços pra sua vida, você perde um pouco a tolerância. Ou você ganha mais do seu modelo de valores e de vínculos que você considera. Por exemplo, se você tem que aceitar o jeito da sua mãe, você perde espaço de autonomia. Eu perco, mas eu me torno uma pessoa melhor, mais tolerante, porque eu vou aceitar ela como ela é. E ainda vou crescer na minha personalidade como filha, porque eu volto pra dependência dela. Não, mas eu tô dizendo... Bem, eu acho que não precisa na necessidade. A minha visão é de que tem os seus espaços, cada um com a sua autonomia, né? Mas, enfim, ele traz essa visão e eu concordo com ele que realmente com a emancipação a gente não é que cria vínculos mais frágeis, mas que você pode escolher esses vínculos, entendeu? Porque, por exemplo, uma mulher que antigamente não tinha condição de se sustentar, ela não se separava. Se hoje uma mulher trabalha e ela olha aquilo e fala, é isso que eu vou ter pro resto dos meus 120 anos que eu vou viver? Entendeu? Você escolhe sim ou não. Eu entendo. Eu só digo a questão de você passar a tolerar menos. Hoje as pessoas toleram muito menos. Parte da infelicidade dos jovens que não vivem frustrações também, né? Então, bora. Capítulo 12. Miséria do empoderamento feminino. Que eu acho que é um pouco disso que a gente falou, né? É um pouco disso, a gente adiantou um pouco. Isso. A miséria masculina. Vamos lá, e ainda fica no capítulo 13, só pra ficar... No capítulo 13. Coitado dos homens. Porque como as mulheres são mais empoderadas, as mulheres sempre foram melhores que os homens. Que isso fique claro. Então... Porque este é um podcast feminino e a gente tá nem aí pro que os outros pensam, entendeu? A gente quer falar o que a gente pensa mesmo. A gente quer falar pra gente ficar cada vez mais feliz. Então... Eu não quero falar pra você entender, eu tenho uma reflexão. Eu quero falar pra eu ser feliz, isso foi ótimo. Bem, os homens, então, eles já eram inseguros com as mulheres como elas eram antes. Agora que as mulheres estão mais empoderadas, trabalhando mais emancipadas, os homens ficaram mais inseguros ainda. Eu acho que é parte do aprendizado da mulher. A mulher teve que lascou todinha pra buscar um ambiente de trabalho. Se lascou todinha pra várias questões na vida, vamos dizer assim, para chegar onde estamos e ainda queremos muito mais porque não estamos na igualdade. Esses homens não fizeram nada para conseguir onde estão. E aí com isso eles não têm aprendizado baseado em frustração. Vivendo esse estilo jovem que ele acabou de falar e das mulheres, nós passamos o amadurecimento que sofre. Exatamente. Então, isso porque nós somos mulheres falando. Se vocês, homens, acham que vocês fizeram alguma coisa pra merecer onde são, vocês façam um podcast. Ou mande meus comentários ou por e-mail que eu não vou responder. Não, pode mandar, eu respondo. Eu gosto de escrever. Então, a ideia de que as mulheres são sempre insatisfeitas aí é o Pondé falando, né? Porque na cabeça dele as mulheres são sempre insatisfeitas. Ele também diz que essa questão da miséria masculina, ele dá o exemplo de que muitas vezes a mulher, quando conta todo, vamos dizer, a capacidade dela, né, profissional, etc, e os homens ficam assustados porque falam, meu Deus, uma mulher dessa eu não vou conseguir conviver não. E ele traz até o exemplo da gíria das avós, que antigamente diziam, não fala muito não de como é que você, né, tudo que você tem capacidade, ou questões, né, porque ele pode ir embora, minha filha. Aí o Pondé já até brinca, ele falou assim, se ele não consegue sustentar um mulherão desse, é bom que ele vá embora mesmo. Então ele diz... Seguindo, vamos pro 14, que é a miséria do desapego e da gratidão como moda. Eu achei isso o máximo, que é você substituir a palavra gratidão por obrigado. Ele diz que isso é um completo absurdo, porque virou moda. Não porque a pessoa se sente grata pelo outro, que a gratidão eu acho que é o melhor dos
sentimentos, e eu acredito que a gente tenha que desenvolver realmente a gratidão pelo outro. Mas você falar gratidão com as duas mãozinhas juntas e batendo a cabeça, assim, baixando a cabeça, só pra ficar na moda? É porque a palavra, ele explica, porque a palavra tem uma sonoridade diferente da obrigado. Obrigado diz que o outro tá obrigado a alguma coisa a você, a gratidão não. Mas a gente lendo esse capítulo, vê que ele tem a noção de gratidão. Que ele fala que gratidão é quando você recebe algo que de graça, você não fez o merecimento, você recebeu aquilo gratuitamente, de graça. Então, eu concordo com a visão dele de gratidão, sei que tá na moda, não sou contra a moda, acho gratidão fofinho. Pronto. Não acho legal. Ó, capítulo 15 nós já falamos, que é a busca do sentido do trabalho. Isso. Capítulo 16, o medo do outro, que também nós já falamos, inclusive que as pessoas perderam o tesão por causa do medo, né? Isso, que as relações cada vez mais vão ser mais higiênicas e assépticas. Ele me lembrou eu vou deixar aqui uma dica, que ele me lembrou uma série do Netflix chamada Osmoses, que é uma série francesa que conta sobre uma empresa que você toma uma cápsula e aí você começa a buscar sua alma gêmea toda conectada em redes sociais, etc e tal, pra você buscar aquela. Então as pessoas estão com medo, estão buscando meios até de acertar, vamos dizer assim, né? E aí, seguindo. A decisão de não ter filhos. Porque filhos são caros, duram muito e não obedecem. Não, isso pra mim é a síntese do egoísmo. Porque você não pode colocar um preço numa pessoa. Você não pode falar, quem faz conta não tem filho. Gente, é a coisa mais absurda do mundo. Ele diz que filhos nos tornam pobres, por isso que ela tá dizendo isso aí, né? Que ele diz o seguinte, que os gays que sempre tiveram mais dinheiro porque nunca tiveram filhos. E que quem tiver filhos vai tomar vinhos mais baratos. Porque quando você não tem filhos, você toma vinhos mais caros. Quando você não tem filhos, você tem mais vinhos, mais sexo, menos rugas, mais viagens. O exemplo, ele fala até dos homossexuais que vivem isso, e que filhos nos tornam pobres. Não, é ridículo isso, é ridículo, de verdade. Você vai ter mais viagem, mas você vai viajar sozinho, né? Você vai ter mais sexo. Gente, quem que aguenta transar 365 dias por ano? Só se a pessoa for, sei lá, tomar um Viagra por dia. Então, assim, as pessoas elas querem mais e mais e mais, por isso que elas estão insatisfeitas a vida inteira. Porque existe um buraco gigantesco no nosso coração e no nosso espírito que a gente não preenche com coisas. Nem com filhos, porque na verdade... Com experiências. E aí a criança, ela te traz uma outra visão de mundo. Porque você sai do seu papel de adulto pra você ir viver um papel, às vezes, de pai. Porque não é só o adulto que trabalha, é o adulto que é pai, é o adulto que às vezes precisa descer no nível da criança pra se fazer entendido. Você sai do seu umbigo. Quando você é mãe ou pai, você sai do seu umbigo, sai da sua egocentridade total. Eu percebo até muitas vezes, você tá dodói, a criança tá dodói, você fica bom rapidinho pra poder cuidar da criança. Mas o que ele traz também é uma visão verdadeira, porque se a gente olhar, eu vou trazer só um modelo. Você tinha filhos 10, 12 antigamente, tudo no colégio público, numa mesma casa. Né? Hoje em dia, para você ter 2, 3, você tem que ter aquela estrutura da sociedade do desempenho. Então é isso que ele quer dizer que são caros. Porque se você tem 1 ou você tem 3, a diferença é muito grande. Para ter 3, são 3 colégios particulares, são 3 inglês, são 3 natação, são 3 tudo. E se você antigamente tinha 12, 10, 5, não fazia diferença dentro da proporção do ambiente familiar. Então, a meu ver, o problema não é ter filhos, mas o modelo da sociedade que a gente tem. Ou você colocar tudo na ponta do papel, achar que você precisa viajar demais, que você precisa comprar demais, que você precisa ter demais. Até porque filho não tá esperando isso. Filho quer a presença do pai, não precisa viajar, né? Ai, que fofo, aquela parte bonita. Capítulo 18, política, o cotidiano do eleitor real. Vai você aí, minha irmã, que você é mais politicada do que eu. Então a gente vai ter que dar um pause, porque esse assunto aqui eu achei meio chato. É quando ele fala das fake news. Ele fala que as pessoas estão falando sem conhecimento de causa, que a gente tem as redes sociais com muito mais pessoas falando que não entendem do que estão falando, né? Que estão simplesmente jogando suas opiniões. E aí vamos pro 19, que é o Data Science como espelho da alma. Gente, isso é muito legal, porque ele fala que a gente tá cada vez mais infantil. Ele traz o exemplo de que o que a gente posta no Facebook, no Instagram, é completamente diferente do que se busca no Google. As pessoas postam família feliz e vão estar buscando como aumentar meu pênis, como saber hackear o celular do meu marido. Então, o que há entre o data science, os dados, e o que é o espelho da sociedade é completamente diferente do que aquilo que a gente quer refletir.
É porque ele diz que as pessoas elas estão mais incapazes de lidar com os dramas eternos da vida. Isso. Então aqui o algoritmo do Google, ele fala mais sobre a gente do que o nosso Facebook, nosso Instagram. Então eu quero dizer assim, pelo contrário, as pessoas me parecem mais infantis e incapazes de lidar com os dramas eternos da vida. Ponto. Capítulo 20. O retardamento contemporâneo como eliminação do amadurecimento. Ele diz que as pessoas alargaram a adolescência. Somos eternos, não crianças, jovens, né? Isso mesmo. Recusa de lidar com frustrações, né? É como se a pessoa estivesse na vida a passeio, né? Então ela quer projetos multifocais, pra não ter foco em nada. Ela não quer lidar com a ambivalência dos problemas. Ela não quer ter nada frustrante. Ela tá na Disneylândia. Ele fala mercado do trabalho e mercado dos afetos. Nada que a gente queira, né, frustração. Sempre uma super resiliência, né? Ele fala muito sobre as opções sexuais, que eu não vou entrar. Se vocês tiverem interesse de ler, vale a pena. Porque senão é uma polêmica que pra mim não vale a pena. E aí vamos pro capítulo 21, inteligência atrapalha a vida? Só se for da mulher, né? Pelo ponto de vista do Pondé. É. Porque o homem pode ser inteligentíssimo, a mulher que não pode se mostrar tão esperta. Ele fala disso mesmo, que quando você apresenta seu conhecimento, muitos homens fogem. E aí, seguindo, a gente até falou sobre isso, que deveria ter uma dose de humildade, né? Enfim. Uhum. Aí vamos pro capítulo 22, que é a patologia da prosperidade. Quando o Nelson Rodrigues dizia que dinheiro compra até amor verdadeiro, deixando os hipócritas do bem em polvorosa, ele queria dizer, entre outras coisas, que dinheiro torna a vida afetiva mais rica, amplia a possibilidade de transformar em ato muitas potências reprimidas pela miséria. Vocês tinham que ver a cara da Júlia lá. O que você diz com isso? Ela abriu um olho bem grande. O que você quer dizer com isso? Que a prosperidade não é apenas um substantivo do mundo material, mas a prosperidade transformada em substantivo intransitivo faz do cotidiano outra forma de inferno. Não dá pra entender nada, né? Bem, ele traz eu ia trazer uma frasezinha mais simples do livro, ó. O fracasso humaniza, ao passo que o sucesso é um abismo moral da vaidade. Como é que é? O fracasso humaniza. A partir do momento que você tá na meta, você fala, meu Deus, vamos junto aqui, somos humanos, tô na merda. E aí ele diz que, ao passo que o sucesso, ele é um abismo moral da vaidade. Que aí cai, só vai, quando você tá vamos dizer, no sucesso, você entra no mundo das vaidades, é o abismo moral da vaidade, entendeu? Entendi. O capítulo preferido da Júlia, sexo no meio do expediente, capítulo 23. Gente, eu nunca fiz sexo no meio do expediente. Também não. Mas ele é meu preferido. Gente, então vamos torná-lo, que se for acontecer, que seja com um namorado, alguém solteiro, eu conto pra vocês se é bom ou não. Já que eu tô solteiro, eu já brinco logo. Porque quando você terminou de ler o livro, foi o primeiro capítulo que você falou. Você falou, você viu o que ele falou sobre o sexo no meio do expediente? Porque ele disse que aumentou muito mais a proporção de sexo do que as mulheres estão trabalhando. Eu não concordo. Eu posso chamar ele de machista? Feio, Pondé, não foi legal esse seu capítulo. Pois é, primeiro ele detonou a família por causa da emancipação da mulher. E agora ele vem dizer que a gente tá trabalhando, a gente tá transando. Talvez não, hein? Acho que é menor, não hein? Não vou falar nada da sua mulher em casa, amor. Não, tô brincando. Mas assim, não precisa ser no ambiente de trabalho, né? Não precisa. Então tá, seguindo. 24. O amor em contratinhos, ou a vida afetiva no mundo dos sites de relacionamento. Eita. Não lembro muito dessa parte, vou ser bem verdadeira. Ele fala dos sites de relacionamento que ninguém tem saco, por exemplo, pra se arrumar, vestir, sair. Que é mais fácil você pedir um iFood, mesmo que a comida ela chegue fria. Diz aqui, o clímax de um relacionamento desse tipo é ver séries de Netflix juntos e pedir comida pelo iFood. Dormir de conchinha também, nada de arroubos de ciúmes. O que acontece? Ele diz que através das redes sociais, no caso do aplicativo, virtual, né? De relacionamento, você já vai vendo pessoas parecidas com você, já vai trazendo o perfil e você não tem os arrombos da paixão, você não tem, né, os arrombos da vida real mesmo, né? Isso. Capítulo 25. Um modesto exercício de futuro. Que aí é ele onde ele lasca tudo. Capítulo 25, o último capítulo. Um capítulo apocalíptico. Capítulo 25 e o último capítulo é um modesto exercício de futuro. É o capítulo apocalíptico. By Pondé. Não, eu fiquei assustada. Foi esse capítulo que me deprimiu. O último, né? O último. Porque ele coloca que os seres humanos, eles não vão precisar trabalhar, né?
porque o mundo vai ser dominado pelas máquinas. A vida cotidiana ela vai ser cheia de preguiça, até de medo. A sua forma de remuneração. E aí ele até dá uma ideia, né? Que vai ser feita pelos impostos que são pagos por esses robôs. E aí você chega a um socialismo singular. Todo mundo será um adolescente velho. Isso, eu ia lembrar disso mesmo. Com uma paranoia gigantesca em relação às doenças. Economia da autoestima. Que o homossexualismo será estimulado nas escolas. Que vai ser impossível um homem gozar dentro de uma mulher. Que de todo o livro isso foi o que eu achei mais absurdo. Porque como assim você vai colocar um esperma lá dentro, né? Como é que você vai ser tão sujo a ponto de transar, né? Assistam Osmose. Se você vê, os japoneses já estão fazendo, né, bonecos e tal para sexo. Por quê? Porque as pessoas estão sozinhas. E elas estão cada vez mais assépticas. Isso que eu fiquei pensando. Por isso que eu fui ler A Bailarina de Auschwitz. Então, ele diz que os seres humanos, eles vão ser finalmente felizes e saudáveis. Gozarão com o fim da privacidade e verão uns aos outros o tempo todo. E com isso garantirão a paz e a igualdade definitiva. E terão mandado tudo a merda. O sono dogmático reinará sobre os olhos cansados. Sono, que a gente acabou de falar lá no começo pra acordar. Ele tá mostrando que a nossa sociedade tá caminhando pra esse eterno dormir, né? Eterno não, porque eu não quis dizer de morte. Mas porque não tá todo mundo vivinho aqui, vivendo com os robôs, né? Mas é uma manutenção do sono sobre a vida atual. Que triste. Gente, por isso que nosso podcast se chamaria Filosofia do Cotidiano. Não virou. Não virou e não vai virar. Pondé, a gente gostou do seu livro, mas você termina triste, tá? Não faz mais isso, tá bom? Amiguinho, não gostei. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Valeu!